Boa tarde, galerinha. Boa tarde, boa tarde. Essa aula é uma aula de resolução de exercício. E é uma aula extremamente importante. Por quê? Porque é nessa aula que você consegue tirar as dúvidas de como se resolve o exercício. Então, assim, eu vou tentar ser o mais claro possível. Eu vou tentar ir o mais devagar possível. Eu resolvi os exercícios à mão, de maneira a fazer as contas passo a passo, para que vocês possam entender como que se faz a resolução desse sistema linear, que é uma coisa muito importante. Então vamos lá. Aqui no número 1 ele fala: resolva os sistemas de equações pelo método da adição. Quando a gente fala resolução de método de adição, a gente está falando o seguinte, que a gente vai somar as duas equações que a gente tem. Então eu vou somar as duas equações. Então, qual que é a função de eu somar as duas equações? A função que vocês têm sempre que é o seguinte: essa função dessa adição das duas equações é para que eu elimine uma das minhas variáveis. Porque um sistema linear desse tipo aqui, ele tem duas variáveis, geralmente x e y. Então eu preciso eliminar uma das minhas variáveis para me achar a segunda variável. Nesse caso aqui, eu tenho um sistema 2x menos y é igual a 20. E 2x mais y é igual a 48. O que eu tenho que pensar? Quando eu somo um número negativo com um número positivo, dá zero. Se eu somar menos 1 mais 1, dá negativo. Porque sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu tenho sempre que pensar dessa forma. Quando eu for fazer pelo método da adição, eu tenho sempre que pensar que os números têm que ser iguais, as incógnitas têm que ser iguais. Se aqui for y, aqui embaixo tem que ser y. Se aqui for 2y, aqui tem que ser 2y. Só que com sinais opostos. Ou seja, se aqui é menos y, aqui tem que ser mais y. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Agora que eu somar 2x mais 2x dá 4x. Menos y mais y dá o quê? Zero. Então eu posso cortar. 20 mais 48 dá 68. Então aqui eu eliminei o meu y, agora eu só tenho x. Então eu pego esse x que está multiplicando, passo para cá dividindo. Então vai dar 68 dividido por 4, x é igual a 17. Então agora eu achei o valor de x. Agora o que eu faço? Eu vou pegar esse x e substituir em uma das duas equações. Pode ser qualquer um? Pode. Aqui eu peguei a equação de baixo. Por que eu peguei a equação de baixo? Porque o x estava positivo. Eu pensei que seria mais fácil. Então eu fiz o quê? Eu peguei e isolei o x. O y, aqui está o y, eu peguei esse 2x que estava positivo, passei para cá negativo, agora eu vou achar o y, 48 menos. Mas quanto que vale o meu x? Eu não achei o meu x aqui, meu x vale 17. Então, 2 vezes, no lugar do x eu coloquei 17, aí resolvi 2 vezes 17, 34. Abaixei o 48. 48 menos 34 dá 14. Então aqui eu achei a minha solução. A minha solução do meu sistema linear é para x igual a 17 e y igual a 14. Agora o mesmo procedimento a gente vai adotar aqui. Quando eu olhei aqui, eu não tenho equações que tenham o mesmo número de variáveis com sinais trocados. Eu posso fazer um procedimento onde eu posso multiplicar tanto a equação de cima quanto a equação de baixo? Posso. Então o que eu fiz? Eu olhei que aqui tem um mais 3y e aqui eu tenho menos y. Para me cortar o y, eu preciso de quê? Eu preciso de um menos 3y aqui, não é? Para ficar mais 3y, menos 3y, que não vai dar zero. Então eu multipliquei essa equação todinha por 3, vai ficar... Aí eu reescrevi o sistema aqui embaixo, repeti a equação de cima e escrevi a equação aqui até de outra cor para vocês verem o que eu fiz. Escrevi a equação de baixo, mas já multiplicada por 3. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos y dá menos 3y. 3 vezes 5 dá 15. Agora eu faço a somatória. 3x mais x dá 9x. Mais 3y menos 3y dá 0. Então eu posso cortar. 21 mais 15 dá 36. Aí eu peguei esse 9 que estava multiplicando, passei para cá dividindo. 36 dividido por 9 dá 4. Achei o maior valor de x. Aí eu fiz o quê? Peguei uma equação para mim substituir. Peguei a equação de baixo,
2x menos y é igual a 5. Então eu peguei esse 2x, estava positivo, passei para cá negativo. Ficou menos y igual a 5 menos 2x. Mas quanto que vale o x? O x não vale 4? Então eu coloquei no lugar do x, eu coloquei 4. Então 2 vezes 4 dá 8, 5 menos 8 dá menos 3. O meu y, ou a minha incógnita, eu peguei essa segunda equação, porque, professor, por que você não pegou a equação de cima que o x estava positivo? Para vocês entenderem que esse procedimento pode acontecer. Então, o meu y ficou negativo, eu não posso ter minha incógnita negativa. Então, para mim tirar esse valor negativo, eu multipliquei toda a equação por menos 1. Menos 1 vezes menos y dá mais y. Menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. Então a minha solução do sistema é x igual a 4 e y igual a 3. Aqui já está bem mais fácil. Veja que eu já tenho menos 3y e mais 3y. Preciso multiplicar? Não preciso, porque eu já tenho uma incógnita igual a outra com sinais opostos. Então eu faço só a somatória. 2x mais 5x dá 7x. Menos 3y mais y dá 0. Então eu corto. Menos 16 mais 12 dá o quê? Menos 14. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então esse 7 está multiplicando, passa para cá dividindo. Menos 14 dividido por 7 dá menos 2. Vejam que aqui deu menos 2. Eu não preciso multiplicar por menos 1. Por quê? Porque meu x está positivo. Só acontece de multiplicar por menos 1 quando a variável está negativa. Eu peguei esse menos 2 e substituí numa equação. Aqui eu peguei a equação de cima, para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Peguei a equação de cima, 2x menos 3y é igual a menos 16. Mas quanto que vale o meu... eu peguei e isolei o y, vai ficar menos 3y, esse 2x estava positivo, passou para cá negativo. Esse menos 3 vai ficar que jeito? Menos 3y é igual a menos 16, aí eu peguei e substituí esse valor aqui, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos com menos dá o quê? Mais. Menos 16 mais 4 dá menos 12. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. E esse menos 3 que estava dividindo, multiplicando, passou para cá dividindo. Menos 12 dividido por menos 3. Aqui, ó, sinais iguais dá sempre mais. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais dá sempre mais. Então, menos e menos são iguais. Então, sinais iguais dá sempre mais. 12 dividido por 3 dá mais 4. Menos 12 dividido por menos 3 dá mais 4. Letra E. O que eu vou fazer? Eu olhei na equação e eu percebi o seguinte. Aqui eu tenho um menos 2y. E aqui eu tenho um mais y. Se eu tenho menos 2y aqui, eu preciso de um mais 2y aqui. Eu preciso de um igual, mas com sinal oposto. Eu multipliquei a equação de cima por 2. Então, ó, já escrevi ela multiplicada. Ó, 2 vezes 5x dá 10x. 2 vezes mais y dá mais 2y. 2 vezes 5 dá 10.
Aí reescrevi a equação de baixo. 10x menos 2y igual a menos 2. Agora eu fiz a somatória. 10x mais 10x, 20x. Mais 2y menos 2y, cortei. 10 menos 2, 10 mais menos 2 dá quanto? Dá 8. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Aí eu peguei e fiz o quê? Peguei esse 20 que estava multiplicando, passei para cá dividindo. Então a simplificação, dividir tanto em cima quanto embaixo por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 20 dividido por 4 dá 5. Ah, professor, posso achar resultado fracionário? Pode achar resultado fracionário, não tem problema. Eu peguei esse resultado fracionário e substituí aqui em cima. Peguei a equação de cima, isolei o valor de y e substituí no lugar do x 2/5. Então eu tenho o quê? Multiplicação de fração. Multiplica em cima e multiplica embaixo. 5 vezes 2 dá 10, 1 vezes 5 dá 5. 5 menos. Se aqui fosse um número que não tivesse como fazer a divisão, eu teria que fazer o quê? Eu teria que tirar um mínimo múltiplo comum. Mas como 10 é divisível por 5, então 10 dividido por 5 dá 2, 5 menos 2 dá 3. Ou seja, y é igual a 3. Beleza? Questão número 2. A questão número 2 é pelo método da substituição. Muitas pessoas preferem o método da substituição. Eu prefiro o método da adição. Por que muitas pessoas preferem o método da substituição? Porque o método da substituição, você trabalha com as equações que você tem, você não precisa fazer nenhum tipo de multiplicação. Porém, o método da substituição fica um método maior. E pode ocasionar que, como é um método maior, com um número de contas maiores, você pode ocasionar que você erra a conta. Mas é só isso. Então, posso resolver pelos dois métodos? Posso resolver pelos dois métodos, o que você preferir. Eu preciso te ensinar os dois, mas você pode fazer pelo método que você quiser. Então, vamos lá. O que consiste o método da substituição? O método da substituição consiste em eu isolar uma incógnita numa equação e substituir na outra equação. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro eu peguei a equação de cima, x mais y é igual a 1. Eu vou isolar o y. Então, esse x que estava positivo passou para cá negativo. Então, y é igual a 1 menos x. Eu vou pegar esse valor de y e substituir na equação de baixo. Quem é a equação de baixo? X menos 2y. Mas quanto que vale o y? O y vale... Olha aqui, x menos y menos 2. O que eu fiz aqui? Ó, isolei o valor de x. O 2 estava negativo, passou para cá positivo. O y estava para cá negativo, passou positivo. Então, você tem, o meu x vale 2 mais y. Então, 2x mais y é igual a 7. Então, no lugar do x eu coloquei 2 mais y. Fiz uma distributiva, vai dar 4 mais 2y mais y é igual a 7. Esse 4 que estava positivo passou para cá negativo.
2 mais y deu 3y. 7 menos 4 dá 3. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação onde eu tenho o valor de x e no lugar do y eu vou substituir o valor que eu achei. Então, x não é igual a 2 mais y? Então, x é igual a 2 mais 1. Então, x é igual a 3. Certo? Então, esse é o método da substituição. Aqui, da mesma forma, aqui a equação já me deu o y isolado. Então, eu só peguei o valor de y e substituí na equação de baixo. Então, 5x menos 2y é igual a 1. É a equação de baixo. 5x menos... Quanto que vale o meu y? O meu y é 4 menos 2x? No lugar do y, eu substituí 4 menos 2x. Então, fiz uma distributiva, ó, 5x menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos vezes menos dá mais. Então, 2 vezes 4x dá mais, 4x é igual a 1. Aí agora eu vou só separar o que tem x de um lado e o que não tem x do outro. Então esse ficou 5x mais 4x dá 9x. Esse menos 8 que estava antes do igual negativo passou para lá positivo. 1 mais 8 dá o 9. Esse 9 está multiplicando, passa para cá dividindo. 9 dividido por 9 dá 1. Eu não tenho o y é 4 menos 2x. Eu vim cá e substituí no lugar do 2x eu coloquei 1. Então 2 vezes 1, 2. 4 menos 2 dá 2. Então, a minha solução é x igual a 1 e y igual a 2.